Uma jovem pobre salva uma senhora idosa de ladrões, sem saber que é mãe de um chefe da máfia. Agora a sua vida mudou. Ela era apenas uma garçonete quebrada tomando um atalho para casa quando ouviu o grito. Sem pensar, ela se jogou entre os assaltantes e uma senhora elegante que nunca tinha visto. O que ela não sabia? A mulher era a mãe de um chefe da máfia. E agora, queira ela ou não, o mundo perigoso dele a reivindicou como sua. O cheiro atingiu Clara primeiro. Lixo podre misturado com concreto encharcado de chuva. Ela apertou a jaqueta, seus tênis respingando nas poças enquanto cortava pelo beco atrás da Quinta Avenida. 3 anos em Chicago, e ela ainda pegava esse atalho toda terça à noite depois do turno duplo no Murphy's Diner. Economizava 10 minutos e uma passagem de ônibus de $1,50 que ela não podia pagar. Naquela noite, ela se arrependeu. Por favor, pode pegar. A voz de uma mulher cortou a escuridão, desesperada e aguda. Clara parou. Sua mão foi instintivamente para o spray de pimenta no chaveiro, o que sua colega de quarto Sarah tinha dado a ela, o que ela nunca tinha usado de verdade. Seu coração martelava contra as costelas enquanto ela espiava por trás de uma lixeira. 2 homens de moletons escuros tinham encurralado uma mulher mais velha contra a parede de tijolos. O poste no fim do beco lançava sombras longas e retorcidas que faziam tudo parecer uma cena de pesadelo. Um dos homens agarrou a bolsa de grife da mulher, puxando com força suficiente para ela tropeçar. O relógio também, senhora. Não dificulta as coisas. A mulher mais velha tinha uns 65 anos, elegante mesmo em crise, cabelo grisalho preso para trás, um casaco de lã que provavelmente custava mais do que todo o guarda-roupa de Clara. Mas foram os olhos dela que Clara notou mais. Mesmo a 6 metros de distância, mesmo com medo, havia algo feroz neles. Algo que se recusava a quebrar. Vocês têm a bolsa, disse a mulher, com voz firme apesar do tremor nas mãos. Isso é suficiente. Nós decidimos o que é suficiente, riu o segundo homem, um som como vidro quebrado. Os dedos de Clara se apertaram em torno das chaves. Cada instinto gritava para ela correr, ligar para o 190, fazer qualquer coisa exceto o que estava prestes a fazer. Ela tinha R$ 43 na conta bancária, um aviso de despacho colado na porta do apartamento e uma vida complicada o suficiente sem adicionar vítima de assalto à lista. Mas ela não conseguia ir embora. Ela pegou a tampa de lata de lixo encostada na lixeira. Era mais pesada do que esperava, fria e escorregadia com algo que ela preferia não pensar. Suas mãos tremiam enquanto a levantava acima da cabeça. Isso é loucura. Isso é completamente loucura. Ai! A voz de Clara saiu mais forte do que ela se sentia. Ela bateu a tampa contra a lixeira, o estrondo ecoando pelas paredes como um tiro. Polícia de Chicago. Soltem a bolsa e se afastem da mulher. Era uma blefe péssima. Sua voz vacilou na última palavra, e ela definitivamente não parecia nenhuma policial com seu uniforme de garçonete manchado e tênis caindo aos pedaços. Mas no escuro, com adrenalina bombeando, ela ganhou 3 segundos de confusão. 3 segundos foram suficientes. A mulher mais velha não hesitou. Ela empurrou o primeiro homem e correu em direção ao poste, seus sapatos caros clicando contra a calçada molhada. Era mais rápida do que Clara esperava, se movendo com propósito apesar da idade. Sua. O primeiro homem girou em direção a Clara, o rosto escondido atrás de um bandana preto. Você não é policial. A coragem de Clara evaporou como vapor. Não, não sou mesmo. Ela arremessou a tampa de lixo como um frisbee. Ela voou pelo ar e acertou o homem no ombro. Mal deu para sentir, mas foi suficiente para fazê-lo xingar. Então ela correu. Não em direção à rua, não em direção à segurança. Em direção aos homens. Foi a decisão mais estúpida de sua vida, mas era a única que fazia sentido. Se ela fugisse, eles pegariam a mulher mais velha. Se ela corresse em direção a eles, talvez, só talvez, pudesse ganhar mais alguns segundos. O segundo homem agarrou seu braço, o aperto como ferro. Clara se contorceu, gritando, sua mão livre arranhando o rosto dele. Seus dedos pegaram a borda do bandana e puxaram para baixo. Ela vislumbrou uma tatuagem no pescoço dele, algum tipo de cobra ou dragão, antes de seu punho conectar com suas costelas. A dor explodiu quente e branca pelo peito dela. Clara se dobrou, ofegante, mas continuou lutando. Ela chutou para trás, seu calcanhar acertando a canela dele. Ele praguejou e a empurrou com força. Clara bateu no chão, a palma da mão raspando no concreto áspero. O mundo tombou para o lado. Através do zumbido nos ouvidos, ela ouviu passos, correndo para longe, não em direção a ela. Ambos os homens recuando para as sombras mais profundas do beco. Você é louca! Um deles gritou de longe. Você poderia ter morrido. Então eles foram, engolidos pela escuridão entre os prédios. Clara ficou deitada por um momento, o peito subindo e descendo,
cada respiração enviando dores agudas pelas costelas. O concreto frio se infiltrava pela jaqueta. Suas mãos ardiam onde a pele havia-se rasgado. Mas ela estava viva. Ela se levantou devagar, fazendo uma careta. O beco estava vazio agora, exceto por ela e o conteúdo espalhado da bolsa da mulher. Um batom, alguns lenços, um celular com a tela rachada, sem carteira. Os homens tinham conseguido algo, pelo menos. Na entrada do beco, onde o poste pintava tudo em amarelo intenso, Clara a viu. A mulher mais velha estava parada perfeitamente imóvel, observando. Seus olhos se encontraram através da distância. Clara esperava agradecimento. Talvez uma oferta de chamar uma ambulância, ou pelo menos um "você está bem". Ao invés disso, a expressão da mulher era elegível, calculista, intensa, como se ela estivesse memorizando cada detalhe do rosto de Clara, como se estivesse resolvendo um enigma que Clara não sabia que existia. Então, sem uma palavra, a mulher virou a esquina e desapareceu. Clara se apoiou contra a parede fria de tijolos, as mãos tremendo enquanto a adrenalina finalmente caía. Ela tirou o celular, tela intacta, graças a Deus, e olhou para a tela do 190 sem discar. O que ela diria? Que havia agredido 2 assaltantes e a vítima simplesmente foi embora. Você é idiota, Clara Martínez. Ela sussurrou para si mesma. Uma idiota completa. Ela não sabia o nome da mulher. Não sabia se ela estava bem. Não sabia nada, exceto que acabara de fazer algo impossivelmente imprudente por uma total estranha. O que Clara definitivamente não sabia, não poderia saber, era que a mulher era Rosa Russo, que ela era a mãe do homem mais perigoso de Chicago. Que câmaras de segurança em 3 prédios tinham captado tudo. Que mesmo agora, enquanto Clara mancava em direção à casa, seu rosto estava sendo tirado como captura de tela, ampliado, e enviado para pessoas que viviam em um mundo onde bondade era moeda de troca e dívidas eram sempre pagas. Lara tinha salvado uma vida naquela noite. E em 3 dias, essa decisão lhe custaria tudo o que ela pensava que sabia sobre segurança, sobre anonimato, sobre a linha invisível entre pessoas comuns e aquelas que governavam as sombras. O beco ficou silencioso novamente. Apenas mais um canto esquecido de Chicago. Mas nada seria esquecido. Não naquela noite. Damian Russo não acreditava em coincidências. Ele estava sentado atrás de sua mesa no escritório dos fundos da Russo e Filhos Importações, um negócio legítimo que lidava com remessas muito legítimas de azeite de oliva, vinho e outras coisas que a Receita Federal não precisava saber. A mesa era de mogno, cara, posicionada para que ele pudesse ver as 2 portas. Hábito antigo. Hábito útil. Sua mãe estava sentada do outro lado, ainda usando o casaco de lã de antes, uma xícara de chá esfriando em suas mãos. Ela não tinha tocado nela. Me conte de novo, disse Damian quietamente. Tudo. Rosa Russo não era uma mulher que se assustava facilmente. Ela havia criado 3 filhos em um mundo onde o medo era fraqueza, onde mostrar emoção poderia te matar. Mas suas mãos tremiam levemente enquanto ela pousava a xícara de chá. Eu estava voltando do apartamento de Teresa, 2 quarteirões do restaurante, nada mais. 2 homens. Como eles eram. Moletons. Roupas escuras. Um tinha uma tatuagem no pescoço. Uma cobra, acho. Talvez. Ela fez uma pausa. Queriam a bolsa, o relógio. Assalto comum. Nada é comum quando envolve você, mãe. A voz de Damian era calma, mas seu maxilar estava tenso. Você tinha Marco e Tony com você. Onde eles estavam? Disse a ele para esperar no carro. O bairro de Teresa é seguro. Damian, eu não pensei. Não pensou? Ele se levantou, seu 1,80 m lançando uma sombra sobre a mesa. Você é minha mãe. Você não pode simplesmente não pensar sobre segurança. Os olhos de Rosa faiscaram com aquele mesmo fogo que Clara tinha visto no beco. Não me dê lição, menino. Eu estava lidando com ameaças antes de você nascer. Damian respirou fundo, se controlou. Raiva era inútil. Raiva deixava você descuidado. Me fale sobre a garota. Ela apareceu do nada. A expressão de Rosa amoleceu. Jovem. 25 anos, talvez. Uniforme de garçonete, acho. Cabelo escuro, olhos castanhos, pequena, mas... Ela procurou a palavra, feroz. Jogou algo neles, os distraiu tempo suficiente para eu correr. E então lutou com eles. Realmente lutou com eles, Damian. 2 homens 2 vezes o tamanho dela, e ela não fugiu. Rosa sacudiu a cabeça, algo como admiração em sua voz. Ela correu em direção a eles para me dar tempo. Ela disse alguma coisa? Pediu alguma coisa? Nada. Ela simplesmente foi. Caminhou como se tivesse resgatado um gato de uma árvore. Damian foi até a janela com vista para o andar da fábrica abaixo. Caixas sendo carregadas, caminhões sendo verificados, homens fazendo trabalho honesto com dinheiro desonesto.
Seu império construído no controle e no cálculo. Ninguém chega perto de você por acidente, mãe. Você acha que ela foi plantada lá? Acho que é conveniente. Conveniente demais. Ele tirou o celular, pressionou um único botão. Me traga Luca agora. 3 minutos depois, seu conselheiro entrou. Luca Moretti tinha 52 anos, cabelo grisalho, e havia esquecido mais sobre o submundo de Chicago do que a maioria das pessoas jamais aprenderia. Ele tinha sido a mão direita do pai de Damian. Agora era a de Damian. Temos um problema, disse Damian, gesticulando para Rosa. Conta ele. Rosa repetiu a história, mais curta desta vez. Clínica. Luca ouviu sem interromper, o rosto ilegível. Quando ela terminou, Luca ficou quieto por um momento. Cheira errado. Foi o que pensei. Damian voltou para a janela. Pus tudo. Quero imagens de todas as câmaras dentro de 3 quarteirões daquele beco. Câmaras de tráfego, segurança de lojas, prédios privados. Não me importa de quem é a propriedade. Consiga. Já estou nisso. Luca tirou um tablet, os dedos se movendo pela tela. Mandei Marcos e Joy ao local há 20 minutos. Eles têm imagens preliminares de uma câmara de casa de penhores. Capturou a maior parte do incidente. Ele virou o tablet. Imagens granuladas em preto e branco tocavam em silêncio. 2 figuras atacando Rosa. Então uma terceira figura aparecendo pela esquerda, jogando algo. O caos da luta. Rosa correndo. A garota no chão. Os atacantes fugindo. Damian assistiu 3 vezes, memorizando cada detalhe, a linguagem corporal da garota, a forma como ela se movia, a hesitação antes de agir, o medo em sua postura, a surpresa genuína quando ela foi atingida. Congela aqui. Ele apontou para a tela. Me consiga uma foto clara do rosto dela. Luca tocou a tela. A imagem deu zoom, foi aprimorada. O rosto de uma jovem capturado no poste, olhos arregalados com terror e determinação. Rode no reconhecimento facial. Quer o nome, endereço, local de trabalho, antecedentes criminais se ela tiver. Informações bancárias, redes sociais, tudo. É conveniente demais, chefe, disse Luca cuidadosamente. A garota aparece bem quando sua mãe está vulnerável. Faz o papel de heroína. É um esquema clássico. Talvez. Damian estudou a imagem congelada. Ou talvez ela seja simplesmente estúpida. Pessoas estúpidas não sobrevivem em becos contra assaltantes armados. Ela não sobreviveu. Ela teve sorte. Mas mesmo enquanto Damian dizia isso, ele não tinha certeza se acreditava nisso. Havia algo no rosto da garota. Algo genuíno, ou algo muito, muito bem ensaiado. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marcos. Conseguimos. Clara Martínez, 26, garçonete no Murphy's Diner na West Madison. Ficha limpa. Sem afiliações com gangues. Mora sozinha num estúdio em Ashland. Limpo demais. Tudo era limpo demais. Quero vigilância nela, disse Damian. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Onde ela vai, com quem fala, quem a contata. Se alguém montou isso, eles vão fazer contato para ver se funcionou. E se ninguém a contatar? Perguntou Luca. Damian ficou em silêncio por um momento, pensando. Se isso fosse um esquema, eles precisariam ver a resposta. Ver se trazer a garota à tona poderia fazer emergir quem quer que estivesse por trás disso. Se não fosse um esquema, se ela genuinamente fosse apenas uma ninguém que fizera uma escolha estúpida. Bem, escolhas estúpidas tinham consequências no mundo dele. Traga-a, disse Damian finalmente. Discretamente. Sem cena pública. Faça parecer casual. Lugar errado, hora errada. Faremos nossas perguntas, veremos o que ela sabe. Quando? Dê 3 dias. Deixe quem quer que esteja assistindo pensar que safou, então haja. Rosa se levantou abruptamente. Damian, ela salvou minha vida. Ou incenciou uma performance convincente. De qualquer forma, mãe, ela está envolvida agora. E todos os envolvidos no meu negócio são entrevistados. Sua voz suavizou ligeiramente. Se ela for inocente, ela vai embora com uma história e alguma compensação pelo seu problema. Se não for... Ele não terminou a frase. Luca assentiu e foi para a porta. Rosa ficou, seus olhos fixos no filho. Seu pai teria mandado flores, ela disse quietamente. Meu pai está morto porque confiou nas pessoas erradas. Damian olhou para sua mãe, para a mulher que o ensinou que misericórdia era um luxo que sua família não podia pagar. Não cometerei o mesmo erro. Rosa saiu sem mais uma palavra. Sozinho em seu escritório, Damian olhou para a imagem congelada no tablet de Luca mais uma vez. Clara Martínez. Ninguém. Garçonete. Heroína ou planta?
Genuína ou falsa? Em 3 dias, ele saberia qual. E se ela estivesse jogando contra ele, se alguém pensasse que podia usar sua mãe como isca, ele se certificaria de que aprendessem o que acontecia quando faziam a família Russo parecer fraca. O escritório ficou silencioso, exceto pelo zumbido da fábrica abaixo. Damian pegou o celular e fez outra ligação. Preciso de uma equipe pronta. 3 dias. Desligou e voltou à sua papelada. Negócios como de costume, até não ser mais. Clara quase havia-se convencido de que estava tudo acabado. 3 dias haviam passado desde o beco. 3 dias mancando pelos turnos duplos com costelas machucadas, respondendo às perguntas de Sara sobre os arranhões nas palmas das mãos e pulando com cada sombra no caminho para casa. Mas nada havia acontecido. Sem acompanhamento, sem perguntas da polícia, sem misteriosos cartões de agradecimento de senhoras elegantes. A vida havia voltado ao normal. Mais ou menos. Exceto pelo carro. Clara notou pela primeira vez na quinta-feira um SUV preto com vidros fumê estacionado em frente ao Murphy's Diner. Ela descartou. Chicago estava cheia de SUVs pretos. Mas então ela o viu novamente na manhã de sexta, mesmo lugar. E na noite de sexta, local diferente, mesmo veículo. Você está sendo paranoica, Sara havia dito, mexendo o café. Provavelmente é alguém que trabalha por aqui. Clara queria acreditar nisso, queria mesmo. Agora era sábado à noite, e Clara estava voltando para casa com uma sacola de mantimentos de R$1,99 que duraria talvez 3 dias se ela fosse econômica. O céu estava naquele tom cinza particular que prometia chuva. Seus pés doíam. As costelas ainda doíam quando respirava fundo demais. Tudo que ela queria era desabar no sofá irregular e fingir que o mundo não existia por algumas horas. Ela virou para a Ashland Avenue, sua rua, 2 quarteirões para casa. O SUV preto parou ao lado dela. O coração de Clara despencou para o estômago. Ela caminhou mais rápido, apertando a sacola de mantimentos como um escudo. O SUV igualou seu ritmo, rastejando ao longo do meio-fio. A janela do passageiro desceu. Clara Martínez. Uma voz de homem, profissional, quase polida. Ela não olhou, não respondeu, só continuou caminhando, olhos fixos à frente. Seu prédio de apartamentos estava a 1 quarteirão. 1 quarteirão. Senhorita Martínez, precisamos conversar com você. Não estou interessada, disse Clara, com a voz trêmula. O que quer que esteja vendendo? O SUV parou abruptamente. 3 portas se abriram simultaneamente. Clara correu. Ela conseguiu talvez 3 metros antes de mãos fortes a agarrarem por trás. Sua sacola de mantimentos caiu. Latas rolaram pela calçada. Ela abriu a boca para gritar, e uma mão fechou sobre ela, áspera, com cheiro de couro. Não dificulta as coisas. Uma voz sibilou em seu ouvido. Clara se debateu, chutando para trás, tentando morder a mão que cobria sua boca. Mas eram muitos. 2 homens, talvez 3, movendo-se com eficiência ensaiada. Não eram assaltantes aleatórios. Eram profissionais. Um pano preto foi colocado sobre sua cabeça. O mundo ficou escuro. Suas mãos foram puxadas para trás, abraçadeiras plásticas cortando seus pulsos. Então ela foi levantada dos pés e atirada no veículo como bagagem. A porta bateu. O motor rugiu. Eles estavam em movimento. O grito de Clara foi abafado por algo enfiado em sua boca. Pano, áspero, com gosto de produtos químicos. Ela não conseguia respirar direito, não conseguia ver, não conseguia se mover. O pânico apertou sua garganta. Sua mente correu por possibilidades terríveis. É isso. É assim que eu morro. Na traseira de um SUV. Ninguém vai saber o que aconteceu. Ela está hiperventilando, disse alguém. Voz masculina, jovem, quase entediada. Deixe. O veículo virou bruscamente. Clara rolou contra as pernas de alguém. Uma mão a estabilizou. Não gentil, mas também não áspera. Ela tentou falar, implorar, perguntar porquê, mas a mordaça transformou tudo em ruído sem sentido. O tempo perdeu o significado. 5 minutos ou 50, Clara não conseguia dizer. Cada segundo se estendia até a eternidade. O motor do SUV zumbia. O celular de alguém vibrou. Sons normais em uma situação absolutamente insana. Finalmente, eles pararam. Mãos a agarraram novamente, puxando-a para fora. Seus pés tocaram o concreto. Um armazém, talvez, ou uma garagem. Ela podia ouvir o eco de passos, sentir o ar industrial frio. Eles a conduziram para frente, seus tênis arrastando contra o chão. Uma porta se abriu, depois outra. Então a sentaram com força em uma cadeira de metal. As abraçadeiras plásticas foram cortadas dos pulsos, mas antes que Clara pudesse se mover, seus braços foram puxados para os apoios de braço da cadeira e presos novamente.
O mesmo com os tornozelos. Ela estava completamente imobilizada. O capuz foi arrancado. Clara piscou contra o brilho repentino. Uma única lâmpada fluorescente iluminava um pequeno quarto de concreto. Sem janelas, uma porta de metal. A cadeira em que ela estava sentada estava parafusada ao chão. Havia um ralo no centro do quarto. Meu Deus! Meu Deus! Isso é um quarto de execução. 3 homens estavam ao redor dela. Ternos. Caros. Pareciam empresários, não capangas. De alguma forma isso era pior. A mordaça foi removida. Clara engoliu ar, o maxilar doendo. Por favor, ela conseguiu dizer. Por favor, eu não tenho dinheiro. Não tenho nada. Vocês pegaram a pessoa errada. Os homens não responderam. Um verificou o celular. Outro se encostou na parede, braços cruzados. Estavam esperando. Por favor, me digam o que querem. A porta se abriu. Um quarto homem entrou, mais velho que os outros, cabelo grisalho, olhos afiados. Ele olhou para Clara da forma como alguém examina um inseto sob o microscópio, com curiosidade clínica e zero emoção. Senhorita Martínez, disse ele. Sua voz era culta, educada. Sabe por que está aqui? Não, não sei. Juro. Não sei de nada. Sou ninguém. Só sou garçonete. Você sabe exatamente por que está aqui. As palavras eram frias, finais, como um juiz lendo uma sentença de morte. A mente de Clara correu. Era sobre o beco? A mulher idosa? Mas isso foi há 3 dias. Ela havia salvado alguém. Havia feito uma coisa boa. Por que fariam isso a ela? A menos que a mulher não quisesse ser salva. A menos que Clara tivesse tropeçado em algo que não deveria ver. A menos que aqueles não fossem assaltantes aleatórios e Clara tivesse destruído o plano de alguém. A mulher do beco, Clara sussurrou. É sobre ela. A expressão do homem de cabelo grisalho não mudou. Garota esperta. Não esperta o suficiente para cuidar dos próprios assuntos, mas esperta o suficiente para perceber que está em apuros. Eu não vi nada. Não sei de nada. Eu só. Ela precisava de ajuda e eu ajudei. É tudo. É tudo. Você se inseriu em uma situação muito delicada, senhorita Martínez. Se tornou relevante. Se tornou uma variável. Não sou uma variável. Sou apenas. Você é o que decidirmos que é. Ele tirou um celular, digitou algo. Agora mesmo, você é uma interrogação. E meu empregador não gosta de perguntas. Então vamos ter uma conversa muito minuciosa, e você vai nos contar tudo. Não há nada para contar. Então isso será rápido. Ele gesticulou para um dos outros homens. Comece pelo básico. Quem a mandou? Para quem trabalha? O que devia conseguir? Ninguém me mandou. Ninguém. Mas eles não estavam ouvindo mais. O homem de cabelo grisalho saiu. A porta fechou com um baque pesado e final. Um dos homens restantes puxou uma cadeira, sentou de costas nela, de frente para Clara. Vamos tentar de novo, ele disse calmamente. Desde o início. Para quem você trabalha? Para o Murphy's Diner, a voz de Clara rasgou. Trabalho no Murphy's Diner na West Madison. Pode ligar para eles. Vão-te dizer que sou ninguém. Sou ninguém. O homem suspirou como se ela estivesse deliberadamente sendo difícil. E Clara percebeu, com terror absolutamente cristalino, que nada que ela dissesse importaria. Eles já haviam decidido que ela era culpada de algo. A única questão era o que fariam com ela antes de descobrirem que estavam errados. Se é que descobrissem. A porta se abriu novamente 30 minutos depois. Clara havia respondido às mesmas perguntas repetidas vezes. Quem a mandou? Por que aquele beco? Como sabia que ela estaria lá? Quanto lhe pagaram? Sua voz estava rouca de insistir que estava dizendo a verdade. De implorar que verificassem seu celular, seu apartamento, sua conta bancária, qualquer coisa que provasse que ela era exatamente quem dizia ser. Ninguém. O homem que entrou agora era diferente. Não parecia com guarda-costas. Parecia com dinheiro. Terno de carvão sob medida, sem gravata, cabelo escuro varrido para trás de um rosto que poderia pertencer a um banqueiro ou advogado. Mas eram seus olhos que fizeram a respiração de Clara prender. Eram escuros, calculadores e absolutamente desprovidos de calor. Olhos que haviam visto coisas terríveis e não haviam piscado. Os outros homens se endireitaram imediatamente, uma mudança sutil que dizia tudo. Este era o chefe. Ele estudou Clara por um longo momento, mãos nos bolsos, expressão ilegível. Então puxou a cadeira que o interrogador havia deixado vaga e sentou, próximo o suficiente para Clara sentir o cheiro da colonia dele. Cedro caro e algo mais escuro. Senhorita Martínez, ele disse quietamente. Sou Damian Russo.
O nome não significou nada para Clara. Devia? A forma como ele disse sugeria que ela deveria reconhecê-lo, deveria estar mais aterrorizada do que já estava. Mas sua mente estava em branco de pânico. Eu não sei quem é isso, ela gaguejou. Algo piscou em sua expressão. Surpresa, talvez. Ou cálculo. A mulher que você ajudou 3 noites atrás era minha mãe. O coração de Clara deu um solavanco. Ela está bem? Eles a machucaram? As sobrancelhas de Damien subiram ligeiramente. De todas as respostas que ele esperava, preocupação genuína não era uma delas. Ela está bem. Graças a você. Alegadamente. Alegadamente? Clara sacudiu a cabeça, confusa. Eu a ajudei. Porque você? Porque ninguém chega perto de minha mãe por acidente, senhorita Martínez. Ninguém tem tanta sorte, tanta coragem, tão perfeitamente posicionada a menos que seja muito bem paga ou muito bem treinada. Ele se inclinou ligeiramente para frente. Então, qual é você? Nenhuma das duas. Sou garçonete. Estava voltando do trabalho, ouvi o grito dela. E só. Claras voz quebrou. Só reagi. É tudo. Não sabia quem ela era. Não sabia quem era ninguém. Você espera que eu acredite que arriscou sua vida por uma estranha? Por bondade? As palavras gotejavam de ceticismo. Sim, porque foi isso que aconteceu. Damien observou com aquela mesma intensidade perturbadora. Me explique. Cada detalhe. Que horas você saiu do trabalho? Clara respirou trêmula. 10h15. Talvez 10h20. Sempre pego o atalho pelo beco nas noites de terça porque a parada de ônibus. Você sempre pega aquela rota. Mesma noite, mesmo horário. Sim, toda terça depois do meu turno duplo. Previsível. Damien lançou um olhar para um dos seus homens. Fácil de rastrear. Não estou sendo rastreada. Sou pobre. Pego o beco porque economiza passagem de ônibus. A frustração suprimiu o medo por um momento. Olhe para mim. Pareço ter conexões com a máfia? Tenho R$ 43 na conta bancária e um aviso de despejo na porta. Mal consigo pagar minha própria vida, muito menos algum esquema elaborado. A expressão de Damien não mudou, mas algo em sua postura mudou. Ele tirou o celular, digitou algo. 30 segundos depois, vibrou. Ele leu a tela, o maxilar enrijecendo ligeiramente. Seu gerente do prédio confirma que você está 2 meses atrasada no aluguel, ele disse quietamente. O Murphy's Diner diz que você pegou turnos extras no mês passado. Seus registros bancários não mostram grandes depósitos, sem transações incomuns. Sem ligações para números desconhecidos. Ele olhou para cima. Ou você é exatamente o que parece ser, ou é a operativa mais bem preparada que já vi. Não sou uma operativa. Nem sei o que isso significa. Significa alguém que recebe para fazer um trabalho, para se infiltrar, para criar situações. Sua voz era clínica, explicando como um professor. Minha família tem inimigos, senhorita Martínez. Pessoas que gostariam muito de conhecer nossas vulnerabilidades. Usar minha mãe como isca seria uma forma eficaz de testar nossa resposta de segurança. Clara sentiu que estava se afogando. Eu não fiz isso. Nada disso fui eu. Juro pela minha vida. Sua vida é exatamente pelo que você está jurando. Damien se levantou, começou a andar de um lado para o outro, pensando. Me fale sobre os atacantes. Como eles eram. Moletons, roupas escuras. Um tinha uma tatuagem no pescoço. Uma cobra, acho, ou um dragão. Puxei seu bandana por acidente. Por acidente. O tom de Damien sugeria que nada era acidental. E então ele me acertou. Eu caí. Eles fugiram. A voz de Clara foi ficando menor. Pensei que talvez tivesse feito algo bom. Que talvez por uma vez... Ela parou, piscando as lágrimas de volta. Ela não choraria na frente dele. Não choraria. Damien tirou o celular de novo, mostrou ela a tela. Imagens de segurança granuladas do beco. É você? Clara se assistiu jogar a tampa da lixeira. Se assistiu correr em direção ao perigo ao invés de se afastar. Se assistiu cair. A garota no vídeo parecia aterrorizada e imprudente e completamente despreparada. Sim, ela sussurrou. Damien estudou seu rosto enquanto ela assistia ao vídeo, lendo suas reações, suas microexpressões, a forma como suas mãos tremiam, a forma como sua respiração prendeu quando se viu cair. Ele tomou uma decisão. Luca, ele disse sem tirar os olhos de Clara. Faça um histórico completo. Todos que ela conhece, todos os lugares onde trabalhou, registros escolares, redes sociais, tudo. Cruze com os conhecidos da família Castellano, os italianos, os russos. Quero confirmação de que ela está limpa. O homem de cabelo grisalho de antes saiu.
Damian se agachou para ficar no nível dos olhos de Clara. Tão perto, ela podia ver a cicatriz leve acima de sua sobrancelha esquerda, as sombras sob os olhos que sugeriam que ele não dormia muito. De perto, ele era menos aterrorizante e mais humano. Ainda perigoso, mas humano. Ou você é o idiota mais corajoso que já conheci, ele disse quietamente. Ou exatamente o que diz ser. Uma garçonete que fez uma escolha muito, muito estúpida. A segunda, disse Clara imediatamente. Definitivamente a segunda. Se você estiver mentindo, se eu descobrir que trabalha para alguém, não haverá uma segunda conversa. Você entende? Clara assentiu, a garganta apertada. Se você estiver dizendo a verdade, ele se levantou, endireitou a jaqueta. Então você tropeçou em algo muito perigoso e vai continuar perigosa até eu descobrir quem realmente montou aquele ataque e porquê. Posso ir para casa eventualmente? Quando Luca te liberar. Posso ir para casa eventualmente? Quando Luca te liberar. Pode ser 1 hora, pode ser 6, depende de quão limpa você realmente é. Então ele pausou na porta, olhou para trás. E então, senhorita Martínez, vamos ver. Você salvou a vida de minha mãe. Isso significa algo. Mas também faz de você uma ponta solta. E eu não deixo pontas soltas. A porta fechou atrás dele com um baque oco. Clara ficou sozinha no quarto de concreto, ainda presa à cadeira, ainda aterrorizada. Mas algo havia mudado. Ele havia escutado. Estava verificando sua história. Não havia decidido que ela era culpada. Não era liberdade, mas era algo. Ela fechou os olhos e rezou para que sua vida entediante, pobre e sem eventos finalmente funcionasse a seu favor. Só desta vez. 4 horas depois, Luca voltou ao escritório de Damian com um tablet e uma expressão sombria. Ela está limpa, ele disse, colocando o dispositivo na mesa. Quase suspeitamente limpa. Sem antecedentes criminais, sem afiliações com gangues, sem contatos suspeitos. A vida inteira dela é documentada e entediante. Trabalha 2 empregos, mal paga o aluguel, não saiu de Illinois em 3 anos. Damian rolou pelo relatório. A existência inteira de Clara Martínez disposta em pontos de dados e entradas de linha do tempo. Ensino médio em Springfield, faculdade comunitária abandonada, não podia pagar a mensalidade. Mudou-se para Chicago aos 23. Trabalhou no Murphy's Diner desde então. Sua presença nas redes sociais era esparsa. Fotos ocasionais com sua colega de quarto Sarah Chen. Reclamações sobre o clima de Chicago. Posts compartilhados sobre eventos de adoção de gatos. Sem bandeiras vermelhas? Damian perguntou. Nenhuma. Ela é exatamente o que parece ser. Ninguém. Luca pausou. O que significa que ela é genuinamente inocente, ou alguém passou anos construindo uma cobertura incrivelmente profunda. Anos para uma emboscada de beco. Isso é excessivo até para os castelanos. Talvez não fosse especificamente sobre sua mãe. Talvez tenham construído uma peça e esperado pela oportunidade certa. Luca se encostou na mesa. Ou talvez ela seja apenas uma garota que fez uma escolha estúpida e estamos pensando demais nisso. Damian fixou a foto de Clara na tela. Ela parecia mais jovem nela, sorrindo em algum evento do restaurante, usando um chapéu de aniversário de papel, antes de ter tropeçado no mundo dele. Antes do medo ter se gravado em suas feições. O próprio ataque, disse Damian devagar. Você puxou imagens de outros ângulos. 3 câmaras no total. Os atacantes eram profissionais, se moviam com treinamento, sabiam onde eram os pontos cegos, mas deixaram Rosa ir facilmente demais. A garota interferiu, e eles simplesmente fugiram. Exatamente. Eles não estavam tentando roubar minha mãe. Damian ficou parado. Estavam testando tempos de resposta, vendo quanto tempo levaria para a segurança chegar, quais protocolos seguiríamos. Os castelanos, disse Luca, tem que ser. Ficaram quietos por 6 meses, observando, aprendendo. Isso foi uma sondagem, uma forma de baixo risco para estudar nossas fraquezas. O maxilar de Damian enrijeceu. E a garota deveria ser dano colateral. Alguém que pudessem culpar se desse errado. Então ela é inocente de ter sido plantada. Sim. Damian virou. Mas ela ainda é útil. Luca levantou uma sobrancelha. Como? Quem quer que tenha montado isso não sabe que a agarramos. Para eles, ela foi para casa, ficou quieta, esqueceu tudo. Mas pensarem que estamos interessados nela. Damian sorriu, frio e calculado. Vão assumir que ela se tornou uma peça. Alguém sob nossa proteção. Você quer usá-la como isca. Quero ver quem vem farejar ao redor. Damian andou de um lado para o outro, pensando em voz alta. Nós a liberamos. Fazemos de forma discreta, mas não invisível. Deixamos nossa vigilância ser visível o suficiente para que as pessoas certas notem. Se os castelanos estavam por trás disso,
Eles vão entrar em contato, tentar convertê-la, ameaçá-la, algo. E se tentarem pegar ela? Então nós os pegamos. Finalmente confirmação de quem está fazendo movimentos contra nós. Damian pegou o celular. Está limpa, baixo risco. Ela volta para sua vida normal. Mantemos vigilância e esperamos para ver quem se interessa. Ela não vai concordar com isso. Ela não precisa concordar. Damian foi para a porta. Ela nem precisa saber. Só precisa viver sua vida enquanto observamos quem se interessa. Lucas seguiu. E quando acabar, quando identificarmos a ameaça, então ela volta a ser ninguém. A voz de Damian era firme. Com dinheiro suficiente para resolver seu problema de aluguel e esquecer que isso aconteceu. Se ela sobreviver sendo isca, vai sobreviver. Vamos garantir isso. Minha mãe esperaria pelo menos isso. Clara acordou com um sobressalto quando a porta se abriu. Ela havia dormido em algum momento, o esgotamento superando o terror. Seu pescoço doía do ângulo desconfortável da cadeira. Damian entrou sozinho. Sem guardas, sem Luca, só ele e aquela expressão ilegível. Você está livre para ir? Ele disse simplesmente. Clara piscou. O quê? Sua história se confirmou. Não trabalha para ninguém. Você é só. Ele pausou, algo quase como diversão em seus olhos. Uma idiota com boas intenções. Posso ir embora? Sim. Ele foi atrás dela. Cortou as abraçadeiras plásticas ele mesmo. Mas entenda uma coisa, senhorita Martínez. Você salvou minha mãe. Isso cria uma dívida. Também cria atenção. Atenção que você não quer. Clara esfregou os pulsos, vermelhos e em carne viva pelas restrições. Só quer esquecer que isso aconteceu. Então concordamos. Damian tirou um envelope do bolso, colocou na pequena mesa ao lado dela. Há 3.000 reais aí pelo seu problema, pelo aluguel, por manter este incidente entre nós. Clara olhou para o envelope como se pudesse explodir. Eu não quero. Não é um pedido. Pegue. Pague seu aluguel. Compre um par de sapatos novo. Sua voz suavizou ligeiramente. Você fez algo corajoso. Estúpido, mas corajoso. Isso é minha forma de dizer obrigado. E se eu não pegar? Então você sai daqui com nada além de hematomas e uma história que não pode contar a ninguém. Ele foi para a porta. Sua escolha. Clara pegou o envelope com as mãos tremendo. 3.000 reais. 2 meses sem se preocupar com comida ou despejo. A parte prática de seu cérebro, a que a havia mantido viva através da pobreza e da luta, superou todo o resto. Obrigada, ela sussurrou. Damian assentiu. Um carro vai levá-la para casa. Não venha nos procurar de novo, senhorita Martínez. Esse mundo não é para pessoas como você. Não vou. Prometo. Mas enquanto ela o seguia pelo armazém, passando por homens que a observavam com olhos calculadores, Clara não conseguia se livrar da sensação de que promessas não significavam muito ali. O passeio de volta de SUV foi silencioso. Eles a deixaram a 2 quarteirões do apartamento, longe o suficiente para que os vizinhos não vissem exatamente de onde ela havia vindo. Clara saiu tropeçando, ainda segurando o envelope, e observou o veículo partir. Sua rua parecia exatamente igual. Mesmo poste quebrado, mesmo grafite na loja da esquina, mesmo mundo que havia deixado 4 horas atrás. Mas Clara se sentia diferente. Marcada de alguma forma, mudada. Ela chegou ao apartamento, trancou a porta e desabou no sofá. O envelope ficou sobre a mesa de centro, grosso e pesado de possibilidade. Ela havia sobrevivido. Era livre. Tinha dinheiro para consertar sua vida. Estava acabado. 3 quarteirões adiante, num sedã sem identificação, 2 dos homens de Damian se acomodaram para o primeiro turno. Ela está em casa, Marcos disse no celular. Estabelecendo rotação agora. A voz de Damian crepitou de volta. Cobertura 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se alguém se aproximar dela, quero saber imediatamente. Se ela espirrar errado, quero saber. Entendido, chefe. O telefone clicou. Marcos olhou para seu parceiro. Você acha que ela sabe? Sabe o quê? Que ela é isca. De jeito nenhum. Joy tirou uma garrafa térmica de café. A coitada acha que está segura. Ambos sorriram, sombriamente. Ninguém estava seguro no mundo de Damian Russo. Nem mesmo os inocentes. Especialmente não os inocentes. Clara voltou ao trabalho na manhã de segunda-feira, esperando que tudo voltasse ao normal. Ela havia pago o aluguel com o dinheiro de Damian, comprado mantimentos de verdade e se convencido de que o pesadelo havia acabado. Ela entrou no Murphy's Dinner às 5:30 da manhã, pronta para esquecer. Mas a forma como Marcos, o cozinheiro de linha, olhou para ela contava uma história diferente. Clara. Ele disse o nome dela com cuidado, como se ela pudesse explodir.
Você está bem? Bem. Por quê? Ela amarrou o avental, pegou o bloco de pedidos. Só ouvi que você teve um fim de semana difícil. Clara congelou. Quem te disse isso? Marcos trocou olhares com Jenny, a outra garçonete da manhã. Jenny de repente se interessou muito em recolocar saleiros. Sua colega de quarto veio aqui sábado à noite, disse Marcos devagar. Procurando por você. Disse que você não havia voltado para casa. Disse que viu você ser agarrada por alguns caras de terno e jogada num SUV. O estômago de Clara afundou. Ela havia mandado uma mensagem para Sara naquela noite a partir de um celular descartável que um dos homens de Damian havia-lhe dado. Uma breve mensagem de estou bem, explico depois, mas Sara já havia visto, já sabia. Foi um mal-entendido, Clara disse rapidamente. Lugar errado, hora errada. Está resolvido. Resolvido. Jenny finalmente olhou para cima, olhos arregalados. Clara. Sara disse que pareciam máfia. Máfia de verdade. Isso é ridículo. É? Marcos se encostou no balcão. Porque você está andando diferente, se movendo como se as costelas doessem, e aqueles hematomas nos pulsos parecem frescos. Clara puxou as mangas para baixo reflexivamente. Estou bem. Podemos só trabalhar? Mas ela viu em seus rostos o medo, a distância. Eles não acreditavam nela. E pior, não queriam estar perto de qualquer problema que ela havia trazido consigo. O turno da manhã arrastou. Clara sentiu olhos sobre ela constantemente. Colegas sussurrando quando ela passava. Clientes que eram frequentadores de repente pedindo outras sessões. Até Mike, o gerente que sempre havia sido amistoso, mantinha distância. Durante o intervalo, ela encontrou Jenny e Marcos conversando perto do relógio ponto. Eles pararam quando a viram. Não me interrompam, Clara disse, mais ácido do que pretendia. Jenny mordeu o lábio. Clara, não estamos tentando ser rudes. Estamos apenas preocupados com você. Com se estar ao redor de você é seguro. Seguro. A palavra feriu mais do que Clara esperava. Me confundiram com outra pessoa. É tudo. Acabou. Então por que há um carro preto do outro lado da rua? Marcos apontou para a janela. O mesmo que está lá desde que você chegou esta manhã. O sangue de Clara gelou. Ela olhou. De fato, um sedã escuro estava estacionado ao longo do meio-fio, vidros fumê refletindo o sol da manhã. Diferente do SUV que a havia levado, mas similar o suficiente. Eles ainda estavam a vigiando. Damian ainda estava vigiando. Não sei, Clara sussurrou. Não sei mais nada. Na terça-feira, o bairro inteiro sabia. A senhora Chun do apartamento 3B, que sempre sorria e compartilhava bolinhos, agora corria por Clara no corredor sem fazer contato visual. Os adolescentes, que geralmente ficavam na frente do prédio, se dispersavam quando ela se aproximava. Até seu proprietário, Sr. Kowalski, parecia nervoso quando ela entregou o cheque do aluguel. Isso é tudo. Ele encarou o dinheiro como se pudesse ser falso. Mais as taxas de atraso. Sim, estamos em dia agora. Ele olhou para ela, depois para o dinheiro, depois de volta para ela. Clara, se vocês tiverem algum tipo de problema. Não estou. Porque este é um prédio familiar. Não posso ter. Paguei meu aluguel. Era o que você queria, certo? A voz de Clara rasgou ligeiramente. Sou uma boa inquilina. Nunca causei problemas. O Sr. Kowalski assentiu devagar, embolsou o dinheiro. Só seja cuidadosa. O que quer que esteja acontecendo. Todos pensavam que estava acontecendo algo. Os sussurros seguiram Clara por toda parte. Na lavanderia, as conversas paravam quando ela entrava. Na loja da esquina, o dono observava com olhos cautelosos. Todo o seu mundo havia-se deslocado 6 centímetros para a esquerda, familiar, mas errado. A única pessoa que não evitava era Tony Marchetti. Tony morava 2 andares abaixo, trabalhava em construção e sempre havia sido amistoso daquela forma genérica de vizinho. Agora era de repente muito amistoso. Ei, Clara. Ele alcançou na quarta à noite enquanto ela subia as escadas. Como vai? Vai. Ela continuou andando. Olha, estava pensando que talvez pudéssemos tomar uma bebida algum dia, nos conhecer melhor. Clara parou, virou. Tony estava sorrindo, mas havia algo calculado por trás disso. Algo oportunista. Você mora aqui há 2 anos e nunca me convidou para sair antes. Ela disse friamente. Bem, sabe, o momento. O sorriso dele vacilou. Além disso, ouvi que você tem algumas conexões interessantes agora. Pensei que poderia ser bom ser amigos. Conexões? Clara sentiu algo amargo subir na garganta. Você quer dizer que ouviu rumores e achou que eu poderia ser útil? Só estou dizendo. Não tenho conexões, Tony. Não tenho nada. Ela virou.
Me deixa em paz. Ela chegou ao apartamento antes das lágrimas virem. Sara estava no trabalho. Graças a Deus. Clara trancou a porta, deslizou para baixo contra ela e se deixou desmoronar. O celular vibrou. Número desconhecido. Pare de chorar. Você está bem. Clara se conteve. Olhou ao redor do apartamento freneticamente. Sem câmaras que ela pudesse ver, mas outra mensagem. Estamos lá fora, não aqui dentro. Relaxe. Quem é esse? Equipe de proteção. O chefe queria que você soubesse que estamos aqui, só por precaução. Por precaução de quê? Sem resposta. Clara tirou o celular pela sala. Ele quicou no sofá, sem danos. Claro que estava sem danos. Nada em sua vida quebrava da forma como deveria mais. Ela havia salvado alguém, feito uma coisa boa, e de alguma forma aquela única escolha havia infectado tudo. Seu trabalho estava desconfortável. Seus vizinhos estavam assustados ou tramando. Seus amigos reais, estavam distantes porque não sabiam como lidar com essa versão dela. A garota que havia sido levada pela máfia e voltou. Era o que a chamavam. Ela havia ouvido no restaurante, sussurrado quando alguém achava que ela não podia ouvir. Ela foi pega pela máfia e voltou viva. Como se estivesse marcada agora, contaminada, perigosa por associação. Clara se levantou, lavou o rosto, encarou o reflexo. Mesmo os olhos castanhos, mesmo o rosto, mesma pessoa, mas o mundo via alguém diferente agora. Alguém conectada, alguém para temer ou usar ou evitar. Ela pensou no envelope de dinheiro. Ainda tinha mais de 2.000 pensou em deixar Chicago, recomeçar em outro lugar, algum lugar sem sussurros e carros de vigilância e vizinhos que olhavam como se fosse uma bomba prestes a explodir. Mas mesmo enquanto pensava nisso, sabia que eles a encontrariam. Damian a encontraria, porque qualquer que fosse o jogo que ele estava jogando, qualquer que fosse o motivo pelo qual ainda observava, não havia acabado. Ela era uma peça em um tabuleiro que não podia nem ver, e peças não podiam escolher quando o jogo terminava. Clara preparou o jantar, Rayman porque algumas coisas não mudavam, e tentou fingir que sua vida não estava se desfazendo um sussurro de cada vez. Lá fora no sedã, Marcos transmitiu. Sujeita está em casa, perturbada. Parece ter descoberto que está sob vigilância. A voz de Damian voltou, imperturbável. Bom. Deixa-a saber que estamos aqui. Torna a isca mais convincente. Entendido. A linha morreu. E Clara, comendo Rayman sozinha no apartamento, não tinha ideia de que seu isolamento era exatamente o que Damian queria. Vulnerável, visível. Perfeita. Na quinta-feira à noite, Clara tomou o caminho mais longo para a casa do trabalho. Não o beco, nunca o beco de novo, mas as ruas bem iluminadas onde pessoas passeavam com cachorros e casais se seguravam pelas mãos. Pessoas normais fazendo coisas normais. Ela havia andado 2 quarteirões quando sentiu aquela consciência prickling de estar sendo observada. Não pelos homens de Damian no sedã óbvio. Ela havia se acostumado com eles. Da forma como você se acostuma com uma dor de cabeça persistente. Isso era diferente. Mais agudo, mais imediato. Clara andou mais rápido. A rua estava movimentada o suficiente. Lojas ainda abertas. Alguns restaurantes com mesas ao ar livre apesar do frio de outubro. Segura. Ela estava segura. Um homem saiu de uma porta à sua frente. Simplesmente parado ali, mãos nos bolsos, observando-a se aproximar. Começo dos 30 anos, jaqueta de couro, cabelo escuro. Ele sorriu quando ela o notou. O instinto de Clara gritou. Ela virou para atravessar a rua. Outro homem bloqueou seu caminho. Mais velho, robusto, usando um boné de touro puxado para baixo. Não estava sorrindo. Clara Martínez, disse o primeiro homem, não uma pergunta, uma confirmação. Não quero problemas, disse Clara em voz alta, esperando que alguém nas proximidades ouvisse. Só estou tentando chegar em casa. Nós também. O primeiro homem se aproximou. Não ameaçador exatamente, mas deliberado. Só tentando chegar em casa. Mas primeiro, precisamos de uma conversa rápida. Não te conheço. Não, mas você conhece amigos nossos. Ele gesticulou para uma cafeteria atrás dele. Vamos tomar um café. 5 minutos. Público e tranquilo. O homem atrás dela, boné de touro, mudou de posição ligeiramente, não bloqueando exatamente, mas deixando claro que correr não era uma opção. O coração de Clara martelava. Onde estavam os homens de Damian? O sedã deveria estar a seguindo. A menos que tivessem a perdido na multidão. A menos que... Não vou a lugar nenhum com vocês, ela disse, tentando manter a voz firme. Garota esperta. Não confie em estranhos. O primeiro homem tirou o celular, mostrou-lhe uma foto. O estômago de Clara afundou.
Era ela sendo empurrada para dentro do SUV preto 4 dias atrás, tirada de longe, mas cristalina. Os homens de Damian agarrando. A luta, tudo. Sabemos quem te levou, ele disse quietamente. Sabemos que voltou. O que significa que ou você teve muita sorte ou tem muitas conexões. Ele guardou o celular. Apostamos nas conexões. Não tenho. Veja bem, aqui está a coisa. A família Russo não pega garçonetes aleatórias e as deixa ir. Não funciona assim. Então ou você está morta, o que claramente não está, ou está trabalhando para eles agora. Clara sacudiu a cabeça freneticamente. Não estou trabalhando para ninguém. Eles me questionaram e me deixaram ir. É tudo. Então por que ainda estão vigiando? Boné de Touro falou pela primeira vez, com voz rouca. Ele acenou para algo atrás de Clara. Ela virou, meio quarteirão atrás, mal visível na multidão da noite, o sedã. Os homens de Damian. Equipe de proteção. O primeiro homem continuou. Russo não desperdiça recursos em ninguém. O que significa que você importa para ele. O que significa que... Ele sorriu de novo, frio e calculado. Você pode passar uma mensagem. Não posso. Não falo com eles. Não os conheço. Não precisa falar com eles. Eles falam com você. Ele se aproximou, baixando a voz. Aqui está o que vai acontecer. Meu amigo aqui vai colocar algo em sua bolsa. Você vai levá-lo para casa, e quando os rapazes de Russo perguntarem sobre sua noite, e vão perguntar, você vai dar a eles. Não vou. Vai. Porque se não fizer, vamos assumir que você não está sendo cooperativa. E pessoas que não cooperam com a gente. Ele não terminou a frase. Não precisava. Clara sentiu mãos em sua bolsa. Boné de Touro se movendo com eficiência ensaiada. Ele abriu o bolso externo, colocou algo dentro, fechou de volta. O processo todo levou 3 segundos. O que é isso? A voz de Clara saiu como um sussurro. Uma mensagem. Nada perigoso. Apenas informação que seu novo chefe precisa ver. O primeiro homem recuou. Casual, como se acabassem de ter uma conversa amistosa. Você entrega. É tudo. Fácil. Certo? Não vou entregar nada. Vou jogar fora assim que vocês saírem. Sua expressão endureceu. Mas isto é só o início da história. O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer. Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino. Para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada inscrição nos diz, continuem. Continuem a contar esta história. Ela pensou no envelope de dinheiro. Ainda tinha mais de 2.000. Pensou em deixar Chicago, recomeçar em outro lugar, algum lugar sem sussurros e carros de vigilância e vizinhos que olhavam como se fosse uma bomba prestes a explodir. Mas mesmo enquanto pensava nisso, sabia que eles a encontrariam. Damian a encontraria, porque qualquer que fosse o jogo que ele estava jogando, qualquer que fosse o motivo pelo qual ainda observava, não havia acabado. Ela era uma peça em um tabuleiro que não podia nem ver, e peças não podiam escolher quando o jogo terminava. Clara preparou o jantar, Rayman porque algumas coisas não mudavam, e tentou fingir que sua vida não estava se desfazendo um sussurro de cada vez. Lá fora no sedã, Marcos transmitiu. Sujeita está em casa, perturbada. Parece ter descoberto que está sob vigilância. A voz de Damian voltou, imperturbável. Bom. Deixa-a saber que estamos aqui. Torna a isca mais convincente. Entendido. A linha morreu. E Clara, comendo Rayman sozinha no apartamento, não tinha ideia de que seu isolamento era exatamente o que Damian queria. Vulnerável, visível. Perfeita. Na quinta-feira à noite, Clara tomou o caminho mais longo para a casa do trabalho. Não o beco, nunca o beco de novo, mas as ruas bem iluminadas onde pessoas passeavam com cachorros e casais se seguravam pelas mãos. Pessoas normais fazendo coisas normais. Ela havia andado 2 quarteirões quando sentiu aquela consciência prickling de estar sendo observada. Não pelos homens de Damian no sedã óbvio. Ela havia se acostumado com eles. Da forma como você se acostuma com uma dor de cabeça persistente. Isso era diferente. Mais agudo, mais imediato. Clara andou mais rápido. A rua estava movimentada o suficiente. Lojas ainda abertas. Alguns restaurantes com mesas ao ar livre apesar do frio de outubro. Segura. Ela estava segura. Um homem saiu de uma porta à sua frente. Simplesmente parado ali, mãos nos bolsos, observando-a se aproximar. Começo dos 30 anos, jaqueta de couro,
cabelo escuro. Ele sorriu quando ela o notou. O instinto de Clara gritou. Ela virou para atravessar a rua. Outro homem bloqueou seu caminho. Mais velho, robusto, usando um boné de touro puxado para baixo. Não estava sorrindo. Clara Martínez, disse o primeiro homem, não uma pergunta, uma confirmação. Não quero problemas, disse Clara em voz alta, esperando que alguém nas proximidades ouvisse. Só estou tentando chegar em casa. Nós também. O primeiro homem se aproximou. Não ameaçador exatamente, mas deliberado. Só tentando chegar em casa. Mas primeiro, precisamos de uma conversa rápida. Não te conheço. Não, mas você conhece amigos nossos. Ele gesticulou para uma cafeteria atrás dele. Vamos tomar um café. 5 minutos. Público e tranquilo. O homem atrás dela, boné de touro, mudou de posição ligeiramente, não bloqueando exatamente, mas deixando claro que correr não era uma opção. O coração de Clara martelava. Onde estavam os homens de Damien? O sedã deveria estar a seguindo. A menos que tivessem-a perdido na multidão. A menos que... Não vou a lugar nenhum com vocês, ela disse, tentando manter a voz firme. Garota esperta. Não confie em estranhos. O primeiro homem tirou o celular, mostrou-lhe uma foto. O estômago de Clara afundou. Era ela sendo empurrada para dentro do SUV preto 4 dias atrás, tirada de longe, mas cristalina. Os homens de Damien agarrando. A luta, tudo. Sabemos quem te levou, ele disse quietamente. Sabemos que voltou. O que significa que ou você teve muita sorte ou tem muitas conexões. Ele guardou o celular. Apostamos nas conexões. Não tenho. Veja bem, aqui está a coisa. A família Russo não pega garçonetes aleatórias e as deixa ir. Não funciona assim. Então ou você está morta, o que claramente não está, ou está trabalhando para eles agora. Clara sacudiu a cabeça freneticamente. Não estou trabalhando para ninguém. Eles me questionaram e me deixaram ir. É tudo. Então por que ainda estão a vigiando? Boné de Touro falou pela primeira vez, com voz rouca. Ele acenou para algo atrás de Clara. Ela virou, meio quarteirão atrás, mal visível na multidão da noite, o sedã. Os homens de Damien. Equipe de proteção. O primeiro homem continuou. Russo não desperdiça recursos em ninguém. O que significa que você importa para ele. O que significa que... Ele sorriu de novo, frio e calculado. Você pode passar uma mensagem. Não posso. Não falo com eles. Não os conheço. Não precisa falar com eles. Eles falam com você. Ele se aproximou, baixando a voz. Aqui está o que vai acontecer. Meu amigo aqui vai colocar algo em sua bolsa. Você vai levá-lo para casa, e quando os rapazes de Russo perguntarem sobre sua noite, e vão perguntar, você vai dar a eles. Não vou. Vai. Porque se não fizer, vamos assumir que você não está sendo cooperativa. E pessoas que não cooperam com a gente. Ele não terminou a frase. Não precisava. Clara sentiu mãos em sua bolsa. Boné de Touro se movendo com eficiência ensaiada. Ele abriu o bolso externo, colocou algo dentro, fechou de volta. O processo todo levou 3 segundos. O que é isso? A voz de Clara saiu como um sussurro. Uma mensagem. Nada perigoso. Apenas informação que seu novo chefe precisa ver. O primeiro homem recuou. Casual, como se acabassem de ter uma conversa amistosa. Você entrega. É tudo. Fácil. Certo? Não vou entregar nada. Vou jogar fora assim que vocês saírem. Sua expressão endureceu. Mas isto é só o início da história. O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer. Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino. Para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada inscrição nos diz, continuem. Continuem a contar esta história.